Estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre o ministério sacerdotal, nesse dia 4 de agosto, que é o dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. A gente já começou a falar dele, estendeu aqui para a questão do ministério sacerdotal e muitas dúvidas acabaram aparecendo aqui para a gente está tentando ao máximo possível responder o maior número dessas dúvidas e a gente vai agora no último bloco tentar ver até onde a gente consegue responder todo mundo aqui. A gente ainda vai ter os nossos contatos, nosso e-mail, telefone e WhatsApp. Se der tempo, corre mandar para a gente. Quem sabe se der tempo a gente ainda fala da sua dúvida nesse bloco. Padre Guido, vamos lá para a dúvida. Nós falamos no bloco anterior, tanto do telespectador Fábio Luciano, quanto do Ari da cidade de Ourinhos. Em outras palavras, em algumas igrejas que não têm comunhão com Roma. Não tem nada a ver com o que a gente disse agora há pouco. Agora há pouco a gente falou das orientais, que são católicas, que têm comunhão com Roma, que acreditam no mesmo credo que nós professamos. O Papa Francisco é papa dessas igrejas. Estou dizendo do rito maronita, greco-melquita, etc, etc. Mas entre os ortodoxos que se separaram de Roma, desde o ano 1054, com o grande cisma do Oriente, romperam. Cisma quer dizer que rompeu com o Papa. Romperam com a autoridade do Papa e a igreja para só naquele bispo, não mais tem mais comunhão com o Papa. O bispo da época continua a sucessão e chega até hoje nas igrejas ortodoxas. Certo. Padre Guido, como pode ter padres e vocações sacerdotais dessas igrejas que não são católicas? Certo. Falando dos ortodoxos, é bom deixar bem claro o seguinte: os ortodoxos têm todos os sacramentos válidos como os nossos. Todos, até a mesma devoção para com Nossa Senhora. Qual é o ponto, digamos assim, de divergência? Não reconhecem o Papa, mas a doutrina que eles professam e praticam é também baseada na presença dos apóstolos. Portanto, tudo o que acontece nas igrejas ortodoxas, quanto à validade, não se deve absolutamente discutir. Agora, quando nós pensamos em outras igrejas que não têm plena comunhão com a Igreja Católica, temos que ter muito cuidado, porque esta ruptura não é a respeito somente do Papa que não reconhecem, mas também dos sacramentos. Eric, nós falamos mais de uma vez do Concílio de Trento. Certo. Uma das primeiras coisas que o Concílio de Trento estabeleceu e confirmou foi a validade dos 7 sacramentos. Certo. Por quê? Porque todos os protestantes, até hoje, e os crentes também, acabaram cortando 6 dos 7. Ficaram só com o batismo? Só com o batismo. E olha lá, porque tem algumas igrejas que se chamam de igrejas onde até o batismo é inválido. Certo. Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Certo. Porque para eles, Jesus foi um grande homem, um grande profeta, um grande santo, mas não é Deus. Então, não administram, como Jeová também, não administram em nome da Santíssima Trindade. Entendi. Portanto, deixamos bem claro, né, que há situações, digamos assim, válidas, mas não comuns. A gente até falou agora há pouco dessa diferença aqui, né, Padre Guido? Que é o caso dos ortodoxos. Sim. A sucessão apostólica entre os ortodoxos é válida, é legítima, porém não é lícita. Para nós católicos, principalmente todos os católicos que querem viver em comunhão com o Papa, não é lícito que a gente, apesar do Padre Guido ter dito que os sacramentos lá podem ser válidos e são, não é lícito que a gente vai frequentar a missa ortodoxa. Nós não podemos frequentar a missa ortodoxa, os católicos. Né? Então, nós estamos dizendo de sacramentos e sucessão apostólica e vocações sacerdotais que até são reais, autênticas, de acordo com a sucessão apostólica que se manteve entre os ortodoxos, porém, não são lícitas. Né? Então, a gente tem que deixar essa diferença aí bem clara. Agora, tem algumas outras igrejas, fora as ortodoxas, que aí divisões, ramificações, Igreja Católica Brasileira, Igreja Católica XY que fica colocando. Aí não. Que é o mesmo caso dos anglicanos. Aí não tem mais sucessão apostólica. Então aí aquela ordenação sacerdotal que vai acontecer não é nem lícita e nem válida, né, Padre Guilherme? Exato. Aí você citou exatamente a ICAB. ICAB é a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Certo. A orientação dos bispos, prezados amigos, telespectadores, é a seguinte:
quando tem uma criança foi batizada nesta igreja, repito, Igreja Católica Apostólica Brasileira, a Igreja Católica quer que o batismo, mesmo sob condição, seja celebrado novamente. Certo. Por quê? Porque nasceu de uma desobediência com a Igreja Católica e, portanto, até a validade dos sacramentos é colocada em discussão. Então está bem claro aqui, né? A diferença entre os ortodoxos, os católicos orientais com comunhão com o Papa, que é a nossa mesma Igreja Católica, apenas com rito e tradições diferentes, e outras igrejas, como é o caso dessa que o Padre Guido acabou de citar, não são católicas, não têm tradição mais apostólica, então não é nem válido e nem lícito. O Padre Portão, pode completar. Para completar, esta igreja, que nasceu no 1950, hoje está dividida em inúmeras ramificações. Eric, Jesus estava com plena razão quando afirmou que quando um reino se divide em si mesmo, nunca mais se encontra a sua unidade. Pois é. Hoje... Respeitando a escolha que cada um tem na sua vida, é porque é particular, mas que fique bem claro, não é a Igreja Católica, não se trata da fé católica. Ô Padre Guido, talvez com um pouco de dúvida aqui entre nossos telespectadores, sim, de acordo com a pergunta João e Carmelina de Freitas Sobrinho, de Indaiatuba, a gente falou agora há pouco sobre aqueles sacerdotes ou que foram excomungados, ou que estão suspensos de ordem, sim, e que em alguns casos de emergência podem, o senhor já bem explicou, pode exercer o sacramento em caso de emergência. Sim. Mas que fique bem claro aqui, por exemplo, ela dá um exemplo, olha, a pessoa tá ali, tem um sacerdote que por acaso está aqui na minha cidade, ele está suspenso de ordem ou excomungado, posso me confessar com ele? Que emergência é essa, Padre Guido? Que fique bem claro. Não. Explica aí para a gente. Isso não deve acontecer. Meus amigos, procuremos evitar. Como já disse antes, os bispos, quando tem padres que vivem nesta situação, estão claramente dizendo para os fiéis não frequentem as missas que são celebradas para cá e para lá. Certo? Por quê, meus amigos? Porque estes padres estão vivendo uma situação de desobediência para a Igreja. Somente em caso de extremas urgência, de grave necessidade, aí que pode dar uma absolvição. Ou seja, na prática, essa extrema urgência, vida ou morte, né, Padre? Vida ou morte, exato. Por exemplo, um acidente no trânsito, etc., né? Que pode sempre acontecer. A pessoa sofreu um acidente, sim, vai morrer em poucos minutos, não tem como receber a absolvição de outro sacerdote, aí esse que não está exercendo o ministério por alguma razão, nesse caso ele pode. Só nesse caso, né, Padre? Sim, exato. Como eu repito a expressão latina, nesta situação, omnis sacerdos pontifex. Cada sacerdote é papa, tem todos os poderes. Veja o bem que a Igreja quer para resgatar uma pessoa e para ajudar também naquela hora tão dramática e difícil da vida. Nesse aspecto, eu vou aproveitar aqui a pergunta do seminarista Anderson Mendes, que mandou uma mensagem aqui para a gente via WhatsApp. Na diocese, o bispo, segundo as regras canônicas, segundo o costume bimilenar da Igreja, vai manter as regras para a ordenação, seja diaconal, ou seja, sacerdotal, de acordo com a preparação, acompanhamento, etc., do candidato, e o bispo vai decidir sobre a ordenação dele. Agora, quando se trata, ele queria saber sobre isso também, dessa decisão do bispo em relação à ordenação. Agora, queria emendar aqui, Padre Guido, no caso da ordenação de um bispo, da sagração de um bispo, melhor dizendo, na nomeação de um bispo, aí tem que vir do Papa, né? O que acontece se um bispo resolve sagrar outro bispo sem a autorização do Papa? Recebe a excomunhão. E já aconteceu isso, inclusive. Quem recebe? Quem sagrou ou quem recebeu? Quem sagrou recebe a excomunhão. Os dois, na verdade, recebem, né, Padre? Sim, recebem os dois, porque é inválido. Porque para a consagração episcopal é somente Roma que fala. Isto é somente o Papa. Onde é que aconteceu, gente, no século, quase uns 40 anos atrás, com o falecido bispo Lefebvre. Dom Marcel Lefebvre, você está dizendo, aquele francês. Da comunidade tridentina. Fraternidade Sacerdotal São Pio X. São Pio X, exato, lá na Suíça, na cidade de Écone. Ele chegou a consagrar, vejam bem, um bispo consagrou 4 novos bispos sem autorização do Papa.
caiu exatamente na excomunhão. Ele e aqueles padres também. Contudo que, Eric, tantas vezes os erros servem para que a ficha possa cair na inteligência do homem. Hoje temos vários destes padres que estavam separados de Roma, que estão voltando na comunidade normal dos sacerdotes. E temos que agradecer a Deus por este movimento, por este retorno. Ô, Padre Guido, só uma rápida explicação, a gente já está caminhando para o fim do nosso programa. A gente recebeu muitas mensagens aqui, muita gente mandando. Aliás, já vou ler aqui algumas cidades: Acreúna, Goiás, Limeira, São Paulo, Estância, Sergipe, Anápolis, Goiás, Petrópolis. Aliás, Anápolis não passa um programa sem mandar mensagem aqui para a gente. Petrópolis, Rio de Janeiro, provando, ao contrário do que eu disse no começo do programa, que só o Norte e o Nordeste estava assistindo. Não, todo mundo aqui assistindo. Jequiá, Alagoas, Simão Dias, Sergipe, Arara, São Paulo, Campo Mourão, no Paraná. Estive esses dias aí em Campo Mourão. Turvo, no Paraná, Tijuca, Santa Catarina, Monte Sião, Minas Gerais. Obrigado por todo mundo que mandou mensagem para a gente. Muita gente mandando aqui parabéns pelo dia do padre ao Padre Guido e outros padres aqui que o pessoal foi escrevendo, os párocos e tudo mais. Não dá tempo de ler todos. Mas quero aqui destacar rapidinho a mensagem da Valquíria de Santos Dumont, Minas Gerais. Ela falou: fiquei um pouco confusa com essa história aí de homem casado recebendo um matrimônio, né? Isso acontece na nossa Igreja Católica Ocidental? Não. Não existe católicos ocidentais que são casados e exercem o ministério sacerdotal. Existe uma pequena exceção que o Papa Bento XVI fez entre algumas dissidências de anglicanos que vieram se tornar católicos. Né? Já que eles exerciam o ministério lá quando eram anglicanos, quiseram voltar a ser católicos, o Papa Bento XVI fez uma autorização para aquele grupo específico, mas que todo mundo foi ordenado de novo, né? Entre aqueles que mantiveram casados e exercem os sacerdotes. Mas na Igreja Católica Ocidental não tem homens casados, é sempre nas igrejas orientais. A única coisa que talvez a gente vai ver mudanças aí com o decorrer dos passos é que antes isso só era possível lá nos países de origem, né? Nos países do Oriente. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, não faz tanto tempo assim, um sacerdote oriental, maronita, que vive nos Estados Unidos, é casado e recebeu a ordenação válida, né? O Papa autorizou e recebeu a ordenação válida. Então a gente começa a ver isso fora também dos países de origem, por exemplo, a maioria deles lá no Oriente Médio. A gente começa a ver isso fora também, mas não, ocidental não, tá? Na Igreja Católica Ocidental mantém o celibato. Não é isso aí, Padre Guido? Perfeito, né? E se alguém perguntasse: padre, mas a igreja poderia um dia terminar com o celibato dos sacerdotes, deixando os sacerdotes livres também para casar? Não cabe a mim responder sim ou não. Repito que não é de instituição divina o celibato, certo? Mas se a igreja chegasse a isso, interessaria este fato somente aos sacerdotes ligados às dioceses, não os sacerdotes ligados às congregações. Isso não vale para os religiosos, né? Para nós religiosos, não. Porque nós vivemos em comunidades bem definidas, certo? E, portanto, este assunto não seria para os religiosos, mas somente para os diocesanos. Mas posso também acrescentar um pormenor, Eric. Foi feita uma pesquisa já sobre este assunto, certo, entre os padres diocesanos. E até hoje, aqui no Brasil, quase 80% prefere permanecer solteiro. E outras perguntas que chegaram aqui para a gente também, só rapidamente completando, muita gente perguntando. No caso da paternidade, tenho filho, nunca fui casado, mas já tive um filho ou uma filha. É possível me ordenar sacerdote? O Padre já explicou que sim, é possível. Isso não torna inválido. Rapidamente, não vai dar tempo da gente comentar com detalhes, a gente volta isso em outras oportunidades. Na semana passada, a gente recebeu aqui um contato de alguém falando sobre números de católicos e padres no mundo todo. O Anuário Pontifício, publicado esse ano de 2015, que explica pormenores, o número de católicos no mundo, o número de sacerdotes e tudo mais, são dois dados, um de 2011 e o outro de 2005 a 2013, que foram publicados no Anuário Pontifício. Em resumo, gente, são muitos dados para a gente entrar nos pormenores de número, mas em resumo, mesmo que algumas regiões diminuam vocações ou que
o catolicismo esteja decrescente, esteja diminuindo em algumas regiões, o que vale a gente entender é que no mundo todo o catolicismo tem crescido, né? Então, de 2005 a 2013, cresceu no mundo todo o número de católicos em cerca de 12%. Então, um crescimento de 12%, cerca de 2005 a 2013. A população católica do mundo hoje representa 17,7% da população mundial, ou seja, 17,7% da população mundial é católica, tá? 1,2 bilhões, mais até que isso, 1,2 bilhões de católicos no mundo todo. E arredondando aqui os números de sacerdotes e de bispos, nós temos aqui, eu tinha deixado anotado em algum lugar, onde que eu deixei aqui? Aqui, mais de 412 mil sacerdotes existem no mundo, mais de 412 mil e mais de 5.100 bispos. 400, eu falei 4 mil, não, não, me enganei. 412 mil sacerdotes, mais um pouco que isso, mais de 410 mil sacerdotes no mundo e mais de 5 mil bispos, tá certo? Dentre esse monte de sacerdote aí do mundo, um é o Padre Guido que está aqui do meu lado, que eu reforço os parabéns pelo Dia do Padre. Muito obrigado. O senhor é feliz na sua vocação, Padre Guido? Me sinto realizado plenamente, Eric, e digo isso também para os nossos amigos telespectadores. É uma vocação que requer a totalidade do meu ser para Deus, né? E sinto-me contente de dar a minha resposta total para Ele e agradeço a Deus por tudo que consigo realizar para a glória dele e para que tantas pessoas se encontrem com Deus, né? Então, nesse momento, aproveita e nos dá a bênção, por favor. Chegamos no final, né? Estamos no final. Um abraço especial também para o Roberto e a Cristina Lorenz, de Teófilo Otoni, que mandaram também uma mensagem. É verdade. E para o meu afilhado, que vai ser seminarista, o Duartinho, lá da cidade de Passos, Minas Gerais. Para todos vocês, prezados amigos, telespectadores, um grande abraço. Rezem bastante para os vossos padres e não esqueçam a frase de São João Bosco, que dizia que o presente mais bonito que Deus pode dar para uma família é de doar de um filho que se torne sacerdote ou uma filha que se torne religiosa, tendo em vista o bem que estas pessoas poderão fazer um dia para os fiéis que Deus vai entregar os seus cuidados. Quanto mais se reza pelas vocações, as vocações chegam. Para todos vocês, meu grande abraço e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Valeu, Padre Guido. Semana que vem a gente continua a nossa conversa. Olha, acessem o nosso site, hein? Não deixe de acessar o nosso site, rs21.com.br, é o portal da Rede Século XXI. Olha, por 2 motivos. Lembrando o que eu disse aqui no programa, se você acessar hoje o nosso site, você pode acessar lá, clicou em programas, achou o programa Eclésia, tem um link exclusivo na página do programa Eclésia, dentro do portal da RS21, que é uma catequese do Papa Bento XVI, que fez lá no ano de 2009 sobre São João Maria Vianney, né? Não deixe de ler esse conteúdo, que é bem bacana. Está disponível para você lá no site do programa Eclésia. E aproveita e assista os nossos vídeos. O programa que fizemos sobre São João Maria Vianney, o programa sobre Padre Pio que citamos aqui, muitos e muitos assuntos. Agora, na semana que vem, você precisa assistir o nosso programa, não perca, que o assunto será muito interessante. A gente vai falar sobre os padres, a gente falou de padres hoje, Ministério Sacerdotal, e os padres que foram cientistas, colaboraram de maneira eficaz e bela para a ciência. Semana que vem, então, o tema será Padres Cientistas. Não percam, espero vocês, a gente se encontra. Até lá, tchau, tchau.